Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre síndrome do ovário policístico. Tô devendo para vocês esse tema há muito tempo, né? Então, a síndrome do ovário policístico, ou SOP, ela é um importante fator de infertilidade, uma importante causa de infertilidade feminina, e ela chega a cometer cerca de 5 a 20% das mulheres em idade reprodutiva. E daquelas mulheres inférteis anovulatórias, ou seja, que não ovulam regularmente, ela é a principal causa, atingindo cerca de 80% dessas mulheres. A síndrome do ovário policístico ela é caracterizada por uma desregulação hormonal. Para a gente fechar o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, a gente segue os critérios de Rotterdam e a gente precisa ter 2 de 3 critérios que a gente avalia. 2 desses critérios, pelo menos, precisam ser positivos. E quais são esses critérios? Esses critérios são, o primeiro deles, é justamente a irregularidade menstrual, ou principalmente os ciclos anovulatórios, que a gente chama de oligomenorreia ou amenorreia. Oligomenorreia seria aquele intervalo longo entre uma menstruação e outra, e a amenorreia tem controvérsias, mas geralmente a gente considera a amenorreia a ausência da menstruação por 3 ciclos consecutivos ou mais. O segundo critério que a gente avalia é justamente a aparência ecográfica, ultrassonográfica de ovário policístico. Para a gente também falar que esse critério é positivo, existem algumas condições para a gente chamar esse ovário de característica de policístico a ultrassom. Então, a gente precisa ter pelo menos 12 folículos em cada ovário, para a gente considerar como ovário policístico. E esses folículos, eles são os folículos antrais, aqueles que medem entre 2 e 9 milímetros. E um parênteses aqui, um adendo, é que a gente já consagrou o termo síndrome dos ovários policísticos, mas o termo é equivocado, porque não são cistos que os ovários têm, são folículos. E para a gente considerar, então, são os folículos antrais, medindo entre 2 e 9 milímetros. E também, então, mesmo que os ovários, eles apresentem essa quantidade de folículos, né, pelo menos 12 folículos em cada ovário, se existir a presença de um folículo dominante pré-ovulatório, ou mesmo de um corpo lúteo, ou seja, o sinal ecográfico de uma ovulação, a cicatriz que eu costumo falar às minhas pacientes, sabe? A cicatriz de um folículo que ovulou, a gente já não pode mais considerar a característica do ovário como policístico a ultrassom, ok? Ou também, na verdade, outro critério que a gente utiliza para considerar como ovário policístico a ultrassom é o volume do ovário. Então, um volume ovariano maior ou igual a 10 centímetros cúbicos. E então, agora a gente vai para o terceiro critério que a gente avalia. O terceiro critério é o hiperandrogenismo, seja ele clínico ou laboratorial, ou seja, o excesso de androgênios, que a gente costuma falar que é um hormônio masculino. Então, o hiperandrogenismo, para a gente considerar ele como clínico, a gente avalia geralmente o hirsutismo, que é a presença dos pelos com características e em locais tipicamente masculinos. Também existe a escala de Ferriman alterada, em que a gente avalia uma pontuação do hirsutismo e ela tem que ter uma pontuação mínima para a gente considerar esse critério como positivo. Outras condições que a gente avalia para o hiperandrogenismo clínico é a alopécia hiperandrogênica ou a acne. Então a gente vai observar através de um exame físico mesmo. E também o que a gente avalia no hiperandrogenismo é o hiperandrogenismo laboratorial. Ele ainda está no terceiro critério, é o hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. O hiperandrogenismo laboratorial a gente considera principalmente quando a gente dosa a testosterona e ela também tem um ponto de corte e tem que estar acima desse ponto de corte. Existem vários outros androgênios, inclusive também produzido pelos ovários, mas o mais utilizado mesmo para o hiperandrogenismo laboratorial é a dosagem da testosterona, seja ela livre ou total, mas normalmente a total é mais simples da gente avaliar. Então, relembrando,
Para a gente fechar o diagnóstico de síndrome do ovário policístico, a gente precisa ter pelo menos 2 de 3 critérios positivos. Desses critérios de Roterdã são, então, a anovulação ou irregularidade menstrual ou oligomenorreia, amenorreia, é tudo sinônimo, vamos falar assim. O segundo critério, então, é a característica ecográfica do ovário policístico, tá? Ou característica de ovário policístico a ultrassom. E o terceiro critério, o hiperandrogenismo clínico ou laboratorial. De qualquer forma, para o diagnóstico da síndrome do ovário policístico, é um diagnóstico de exclusão, ou seja, a gente tem que excluir outras alterações de ciclos irregulares, ciclos menstruais irregulares, ou de hiperandrogenismo, como, por exemplo, o aumento de prolactina no sangue, que a gente chama de hiperprolactinemia, ou mesmo as alterações da função tiroidiana, o hipo ou o hipertireoidismo, ou tumores produtores de androgênio, a síndrome de Cushing, alterações adrenais da suprarrenal. Então, é um diagnóstico de exclusão, certo? É importante que a gente falar que geralmente a mulher com diagnóstico da SOP, da síndrome do ovário policístico, por não ovular regularmente, ela já tem uma maior dificuldade de engravidar mesmo. Então, geralmente, a infertilidade é causada realmente pelos ciclos anovulatórios, ou seja, essa mulher, ao invés dela ovular 12 meses ao ano, ela chega a ovular até 3, 4 vezes ao ano. Então, ela realmente tem uma chance menor de engravidar quando comparada àquela mulher que ovula regularmente. Mas a gente sabe que a mulher com síndrome do ovário policístico, ela também pode apresentar infertilidade por alterações na receptividade endometrial ou alterações relacionadas à obesidade, entre outros. Falando de obesidade, aquelas mulheres que têm síndrome do ovário policístico e têm diagnóstico também de sobrepeso ou mesmo de obesidade, sabe-se que a perda de 5 a 7% de peso dessas mulheres já pode ser o suficiente para restaurar os ciclos ovulatórios e, consequentemente, aumentar a chance dessas mulheres engravidarem espontaneamente. Além disso, a síndrome do ovário policístico ela pode estar associada também à resistência à insulina, desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 e uma síndrome plurimetabólica em geral, ou seja, há mudanças de hábitos, tanto alimentares quanto atividade física, podem ser diferenciais na vida dessas mulheres. Elas também podem ter um risco aumentado de câncer de endométrio pelo estímulo incessante do estrogênio no endométrio. Então, o endométrio ele é estimulado pelo estrogênio, e como não existe a ovulação, não existe aquele contrabalanceamento da progesterona no endométrio. Com isso, aumenta o risco de câncer de endométrio. Então, a gente tem que, quando a gente falar sobre o tratamento da síndrome do ovário policístico, inclusive eu vou falar para vocês que eu vou fazer um vídeo separado para não ficar tão grande, e quando a gente for falar sobre o tratamento ele tem que abordar essa mulher da síndrome do ovário policístico de uma maneira multidisciplinar, focando sim o tratamento da infertilidade, caso essa mulher tenha um diagnóstico de infertilidade também, mas focando os outros aspectos também. Importante a gente falar que essa mulher com diagnóstico de SOP, de síndrome do ovário policístico e infertilidade, ela deve ser investigada em sua totalidade. Ou seja, a gente precisa investigar outras causas de infertilidade e é fundamental que a gente investigue também um parceiro, porque podem coexistir 2 causas de infertilidade ou mais. No próximo vídeo, quando a gente for falar sobre os tratamentos para a síndrome do ovário policístico, a gente vai diferenciar se é uma mulher que deseja engravidar ou não. E se for uma mulher que deseja engravidar e apresente infertilidade, como eu disse, a gente vai ter feito a investigação completa do casal, e para a melhor decisão de qual tratamento a gente deve levar em consideração a princípio para aquele casal, a gente vai levar em consideração se existem outras causas associadas ou não de infertilidade,
o tempo de infertilidade, a idade da mulher, entre outros fatores. Então, para quem eu fiquei devendo durante muito tempo falar sobre síndrome do ovário policístico, espero que ajude muitas pessoas. Como eu sempre falo, o conhecimento liberta, vamos disseminar o conhecimento, claro, com responsabilidade. E no próximo vídeo eu falo sobre o tratamento, os tratamentos, e vamos deixando mais sugestões pra gente falar, pra gente conversar mais aqui no IGTV.